Bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos nessa manhã de domingo, manhã de Páscoa. Então, primeiramente, desejando a todos vocês uma feliz Páscoa, que vocês tenham um ótimo dia com suas famílias. Vamos aproveitar o momento, então, fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais esse dia, pela oportunidade que nos foi dada de estarmos hoje juntos aqui novamente, buscando entender um pouco mais, aprender sobre tanto ensinamento que já nos foi fornecido, entender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre o universo, sobre a nossa parte na criação, e que possamos, entendendo, compreendendo, nos tornarmos pessoas melhores, tendo coragem de colocar em prática no nosso dia a dia toda essa teoria que nós vamos acumulando, desenvolvendo e aprendendo ao longo do tempo, e assim de fato nos tornarmos pessoas e espíritos em um mundo de regeneração. Que assim seja. Bem, hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Como nós estamos fazendo ao longo dos últimos domingos, nós vimos falando, trabalhando, aprofundando um pouco mais, sobre as perguntas que Allan Kardec trabalhou junto com os espíritos, na segunda metade aí do século XIX, e nós ainda sofrendo para aprender, Hoje nós estamos trabalhando o primeiro capítulo ainda, nas perguntas de número 35, e nós vamos até a pergunta de número 49. Então nós vamos falar um pouco, discutir um pouquinho sobre o universo, o espaço, a criação, formação dos mundos, um assunto bastante interessante, Bem, falando sobre o universo, a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é justamente essa: o universo, o espaço universal, ele é infinito ou é finito? E essa é uma grande dúvida, que assola a nossa ciência, Hoje, de acordo com o que a gente estuda, do que a ciência descobriu, o que a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, onde você tem um evento inicial, onde toda a matéria estava acumulada num ponto único e de repente, por uma razão que a gente desconhece, essa matéria se espalha, ocupando todo o universo, formando o universo. E ela se espalha em todas as direções na velocidade da luz. Essa é a teoria do Big Bang, Que existia antes a gente não sabe, A gente consegue hoje, através dos nossos equipamentos, da nossa ciência, a gente consegue datar mais ou menos quando isso aconteceu. Por quê? Porque esse evento gerou um rastro, gerou uma assinatura energética. Então ficou um rastro dessa energia. E calculando, através da radiação dessas moléculas, dessa energia, se chega à conclusão de que o universo teria em torno de 13,7 bilhões de anos a 14 bilhões de anos. Estaria mais ou menos com essa idade. Então seria mais ou menos esse tempo atrás que esse evento ocorreu, De lá para cá o universo vem se expandindo, Então, de acordo com a ciência, a teoria do Big Bang, se ele se expande, existe uma borda, que continua crescendo constantemente, Existe uma fronteira. E aí os espíritos, então, respondem da seguinte forma: o universo é infinito, supõe limites para ele, é o que a gente faz com a nossa ciência. E o que haveria, então, além desse limite? Isso confunde a tua razão, bem eu sei, e no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. A resposta interessante que os espíritos disseram. Ou seja, de fato, se existe uma borda em algum ponto específico, não importa que ela esteja em movimento ou parada, existe algo além da borda, E aí a gente entraria de novo nessa questão: e o que existe além daquilo? Mais alguma coisa, e as coisas continuariam de forma infinita, como o Espírito diz, é sempre infinito, E isso confunde a nossa mente. E aí ele diz então: a sua razão
te diz que não poderia ser de outra forma, porque de fato qualquer ser que pense, né, nessa questão chega na mesma conclusão. Se eu tenho um limite, existe algo além do limite, né? E vai ter algo além desse além, ou seja, tudo se dá no infinito. Aí os Espíritos ainda complementam: o mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podereis compreender. Ou seja, a gente ainda tem o nosso conhecimento muito pequeno para compreender a grandeza dessa situação, né? Aí a outra pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos: naquela época nós já tínhamos telescópios, né? Nós já observávamos as estrelas, nós já tínhamos uma certa compreensão, né, do espaço. E aí uma dúvida que sempre ficou na mente da ciência foi o que ocupa esses vastos espaços que aparentemente não tem nada, né? E aí nós chamamos na ciência de espaços vazios, absoluto, vazio absoluto. E aí Kardec pergunta: o vazio absoluto existe em alguma parte do universo, né? Aí a resposta específica dos espíritos é: não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Ou seja, não existe nada que seja de fato vazio. E isso é interessante porque deixa muito claro que na criação divina, na obra da criação, tudo foi feito de forma planejada. Então existe uma razão, existe algo para aquilo e tudo tem o seu propósito. Então logo nada é vazio, abandonado ou esquecido. Não existe nenhum ponto onde não haja nada, né? Aí seguindo nessa teoria, né, a gente entrou na formação dos mundos, né? Então como é que se forma? Aí a gente precisa voltar no tempo, né? Nós estávamos, quando Kardec escreveu esse livro, o Livro dos Espíritos, nós estávamos mais ou menos em 1850, 1860, né? Então nós tínhamos ainda uma ciência, comparada com a de hoje, muito mais atrasada, né? Hoje nós tivemos uma evolução, um crescimento muito intenso cientificamente nos últimos 100 anos, né? Graças aos novos telescópios, os novos motores, a capacidade de ir ao espaço que o homem tem hoje, né? Nós passamos a entender um pouco mais sobre o espaço e sobre o cosmos, né? Mas naquela época ainda era muito limitado. Porém, a teoria da formação dos mundos, que a ciência usa até hoje, já havia sido descoberta. Ela foi descoberta, foi escrita, né, entre 1720 e 1730, né? E revalidada no final de 1700, 1790, 1795, e desde então ela vem sendo usada pela ciência até hoje. E o que ela diz? Ela diz que as matérias se atraem. Automaticamente nós tivemos Einstein nesse século aqui com a teoria da relatividade, confirmando, né, que massa atrai massa e assim por diante, né, na teoria da relatividade. Aí o que acontece? Quando essas matérias eclodiram lá no atrás, né, formou-se bolsões no universo, né, e existem bolsões assim até hoje que nós estudamos e acompanhamos, chamam nebulosas, né? Essas nebulosas são nuvens condensadas de matéria, diversos elementos. Essas nuvens, por uma razão ou outra, elas acabam atraindo as moléculas, as partículas, né? Essas partículas, pela lei de atração gravitacional, né, elas se unem, se fundem, né, gerando energia e vão se agrupando, se aglutinando. E nesse processo nascem as estrelas. Automaticamente, com a massa que fica no entorno dessas estrelas que estão nascendo, né, formam-se outros corpos celestes, planetas, né? Como isso tudo gira numa velocidade estonteante, né, uma velocidade muito rápida, o que acontece? As matérias densas, né, elas tendem a ir para o meio, né, e as matérias menos densas, elas vão escapando pela tangente, né?
E é curioso isso porque nós temos na formação dos planetas a exata montagem, né? Nós temos o Sol, na sequência do Sol nós temos os planetas telúricos, né? Que são os planetas maciços, né? De massa, como a Terra, e na extremidade da nosso sistema solar nós temos os planetas gasosos, né? Que são bem mais leves. Então isso acontece. Então a massa vai se formando e ela vai se aglutinando e vão se formando os planetas. Assim se formam os mundos, assim se formam os planetas. E agora vem a seguinte questão: da onde vêm essas matérias, né? Da onde surge isso? Onde estavam esses elementos que se aglutinaram, né? E os espíritos respondem que nesse vazio que a gente vê como um vazio, né? Na verdade ele está preenchido pelo que nós, na doutrina espírita, chamamos de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é um tipo de matéria, uma matéria que ela não tem a densidade que a gente está acostumado, né? É uma densidade muito mais sutil, muito mais efêmera, mas dentro disso estão inclusos todos os elementos, todas as condições para que tudo se crie, inclusive a vida, né? Está nesse ambiente. Aí o que acontece? Quando existe a situação, as condições necessárias para que ela se forme, as coisas começam a se formar, atendendo a um comando, a uma inteligência, porque o fluido cósmico universal ele interage com a inteligência. Então, quando é a vontade de Deus, né, a vontade do Criador, as coisas se formam, porque os elementos já estão todos lá. Aí, desta forma, a Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos aproximadamente, né? Não só a Terra, como todos os planetas do nosso sistema solar e o próprio Sol, todos têm a mesma idade. A ciência já comprovou isso, né, através da datação de fragmentos de outros planetas que caíram aqui na Terra, de outros corpos celestes que se formaram junto no mesmo período, e todos datam do mesmo período. Então, ou seja, a nossa criação tem 4,5 bilhões de anos, o nosso sistema solar. Junto com o nosso Sol nasceram os planetas. Então foi uma obra conjunta, não houve uma por vez, foi feito de uma só vez. Nós temos a mesma idade, o nosso sistema. Dentro desse arcabouço, né, que formou a matéria, que formou o nosso planeta, nós tivemos o passar do tempo. Os elementos foram adicionados, né, e o planeta passou a processá-los. E esse processamento, claro, controlado e administrado pela espiritualidade superior, né, os espíritos crísticos, né, de acordo com o próprio material da nossa doutrina, Jesus esteve pessoalmente trabalhando na formação do nosso planeta, né? Então, ou seja, ele já era um espírito crístico há 4,5 bilhões de anos atrás, responsável pela criação desse nosso sistema solar. E ele trabalhou aqui nessa formação. Então, o que nós tivemos de lá para cá, ao longo desses 4,5 bilhões de anos, nós tivemos um ambiente que foi, ao longo de todo esse tempo, preparado, conduzido, né, pensado nos mínimos detalhes para que a vida, hoje, nós estivéssemos aqui. Tudo foi encaixado milimetricamente, tudo extremamente planejado nos mínimos detalhes, né? Como diz Divaldo, né, se tivesse passado um pouquinho só, né, o nível do mar, não teríamos vida na Terra. Se faltasse um pouquinho só de água, já não teríamos a vida na Terra. N situações tivessem sido diferentes, não teríamos a vida na Terra. Então, para que todas essas condições perfeitas acontecessem, é evidente que havia uma inteligência superior trabalhando nisso, havia um propósito. E aí a Terra foi se esfriando, a Terra foi se moldando, foi se modelando, a natureza, né, como a gente diz, agindo, né, sob o comando das forças superiores, e o planeta tornou-se adaptável para o nosso uso, para nosso desenvolvimento como vida.
e nós nos tornamos vida inteligente e individual, com o objetivo de crescermos, nos juntando à obra, assim como Jesus é um Espírito crístico, um dia todos nós seremos. E um dia todos nós também estaremos ali trabalhando, desenvolvendo os nossos sistemas solares, né? Curioso pensar nisso, porque quando a gente diz que o universo cresce na velocidade da luz para todos os lados, a gente está imaginando assim que são mais de 360 mil quilômetros por segundo. Para cada lado que você puder imaginar, avançou o universo. E esse universo que vai avançando nesta velocidade sem fim, né, vão criando inúmeras galáxias, inúmeras nebulosas, inúmeros planetas, inúmeros sistemas solares. E a vida vai se tornar factível em N situações. E os espíritos vão surgindo, né? A vida vai surgindo e nós vamos emergindo, buscando nosso crescimento em diversos pontos do universo. Por isso que Jesus diz claramente: há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Conforme nós formos evoluindo, crescendo, chegando, né, nesses estágios superiores, né, consequentemente nós vamos também participando mais de forma ativa dessa criação e dessa obra que não tem fim. Stephen Hawking, né, que foi o cientista mais eminente que nós tivemos agora, recentemente, ele concorda que o universo tem as suas bordas, mas de acordo com ele, após essas bordas existem outros universos iguais, né? São todos fragmentos, um após o outro, juntando, formando uma infinidade de universos, e tudo isso acontecendo simultaneamente, tudo isso crescendo. Na ânsia da gente buscar respostas para entender nosso universo, a NASA fez um experimento no início dos anos 80. Ela posicionou alguns satélites, né, que já haviam sido mandados, né, em períodos diferentes, posicionou-os em determinadas coordenadas, né, e entrelaçaram feixes, né, de laser, luz, né, para entender se houvesse qualquer micro variação no posicionamento dessas luzes, consequentemente nós teríamos um universo curvo, né, como é na Terra. Por exemplo, aqui, se eu marcar um ponto em determinado lugar, marcar um outro ponto e traçar uma linha, vai haver uma variação. Por quê? Porque a Terra é curva. Então, uma linha reta aqui na superfície da Terra, por mais reta que ela seja, ela continuar nesse caminho, ela vai dar a volta e vai tocar nela mesma, vai voltar ao seu ponto de origem, porque a Terra é curva, né? Agora, no espaço se provou o contrário, não houve variação. Então, de fato, o espaço é plano. Então, se o espaço é plano, ele cresce para todas as direções sem fim. Estamos num universo infinito de fato. Ou seja, nunca um ponto, uma linha reta vai tocar nela mesma, em hipótese alguma. Se houvesse um grau de curvatura, mínimo que seja, uma fração do milésimo, a gente conseguiria calcular, dimensionar o tamanho do diâmetro e, consequentemente, o tamanho do universo. Mas isso não se provou o contrário, que uma linha não tocaria a outra em hipótese alguma. Então, o universo é reto, é plano e infinito. Seguindo com a criação do universo, né, uma outra pergunta que Kardec fez, que é bastante interessante, ele diz a seguinte: o universo foi criado por Deus ou ele já existia antes, existe por toda a eternidade? E os espíritos responderam: ele não pode ter sido feito por si mesmo, né? O universo não poderia nascer por si só. E se ele existisse de toda a eternidade como Deus, né, ele não seria então obra de Deus, né? Então não funciona a situação. Aí a pergunta, né, Kardec vem na sequência: e Deus, como criou o universo? Aí a resposta dos espíritos, né, para me servir de uma expressão corrente, ou seja, uma expressão nossa da humanidade, Deus criou o universo pela sua vontade, né?
Nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que essas belas palavras que estão na Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Ou seja, a fonte real da criação, que é a grande pergunta da nossa ciência, né? Como e por quê, vai sempre coincidir no mesmo ponto, pela vontade de Deus. Não existe outra resposta que realmente complemente e traga um conhecimento maior para a gente. A verdade é Deus, a força criadora, a força motriz. Aí ele diz: podemos conhecer o modo da formação dos mundos? Né? Aí a resposta dos Espíritos: tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Aquilo que nós falamos, a teoria que a ciência diz. E isso foi escrito em 1850. Os cometas, então, seriam, como se pensa, um começo de condensação de matéria, mundos em via de formação? Aí ele diz: isso está certo, absurdo. Porém é acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente atribuem, porque todos os corpos celestiais têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. A gente naquela época imaginava, a ciência, que todos esses asteroides, cometas, eram matérias que estavam se aglutinando. Hoje nós já entendemos, né, que realmente não era assim. Todos esses elementos que vagam pelo espaço, errantes, né, objetos errantes, eles são resultados de colisões, não foram aglutinados, eles são fragmentos de outros. Aqui no nosso sistema solar mesmo, quando se formou e os planetas começaram a se adensar, diversos outros também foram formados simultaneamente. As órbitas, né, foram se reajustando e esses elementos, esses astros, acabaram se colidindo por diversas vezes. E os fragmentos desses astros e dessas ainda orbitam dentro do nosso sistema solar. Por exemplo, nós temos aqui próximo a Saturno, Júpiter, Saturno, nós temos um cinturão de asteroides que são fragmentos de diversos outros. A própria Terra, ela tem a Lua hoje devido a uma colisão. A ciência já provou, houve uma colisão entre dois planetas, a Terra em um menor. E da massa que se ejetou desta colisão, formou-se a Lua que nós temos orbitando o nosso planeta. Então, tudo isso são fragmentos da formação. Então, não seria um cometa, por exemplo, algo a se formar para virar um dia a ser um planeta. Não, não existe. E tampouco esses astros, eles têm influência sobre o que acontece aqui na Terra. Por que isso? Porque antigamente se acreditavam os presságios, então quando um cometa passava, determinadas coisas aconteceriam, todo o nosso misticismo, tudo criado em cima desses elementos. E muitos cometas, por exemplo, né, eles têm órbitas iguais à nossa em volta do Sol. Então, se ele passou hoje, ele vai voltar a passar daqui X tempo, quando ele completar a volta, né? Então, eles são, de certa forma, previsíveis, né? Uma vez que nós percebamos e identifiquemos no céu, ele se torna percebível. E as nossas civilizações anteriores, antigas, né? Nas eras medievais e anteriores, história nossa antiga, nós observávamos muito o céu e esses fenômenos, né? Catalogávamos, acompanhávamos e, obviamente, não entendíamos, né? E associávamos as situações como se eles fossem responsáveis por algo que acontecesse aqui no nosso planeta, e não acontece. E os Espíritos deixam isso muito claro, né? Aí, outra pergunta interessante, Kardec faz: um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? E os Espíritos respondem: sim, Deus renova o mundo como renovam os seres vivos. Tudo se transforma, tudo vai se modificando. Então nada é criado
para ficar igual para sempre. Então, dentro dos planetas, na matéria física, ela vai evoluindo também até atingir o seu propósito. Quando ela atinge o seu propósito, obviamente, ela vai ser remodelada em outra coisa. Então, quando nós temos isso, nós vemos o universo se reciclando e se retransformando. E é muito bonito isso, porque nós observamos hoje isso através dos nossos telescópios. Nós vimos hoje, nós conseguimos ver buracos negros gigantescos absorvendo estrelas, absorvendo toda aquela matéria, inclusive a luz. Ela absorve tudo aquilo e aquilo entra naquele buraco negro, naquele núcleo, e de repente ele é ejetado pelo outro lado como energia, plasma, uma energia que sai atravessando, um raio de energia que sai atravessando o universo, Essa mesma energia é a energia que cria a vida, Quando a gente fala assim, o que precisa para que a gente crie a vida, A vida surja. Aí a gente diz, a gente precisa de água, a gente precisa de elementos orgânicos, a água, elementos e energia. Essa energia vem do Sol, essa energia vem das estrelas, essa energia vem desses buracos negros. Então a matéria se transforma e a energia desperta a vida em outros lugares. E toda essa energia é aquecida, é modificada pela própria energia da destruição daqueles mundos. Então, por exemplo, quando a gente tem uma nebulosa e ela se ativa a ponto de se adensar e transformar numa nova estrela, uma energia passou por ela, uma energia foi despejada ali para que aquilo se incandescesse, para que aquilo vibrasse e se transformasse num novo mundo, E essa energia veio da onde? Veio desse processo. Então tudo isso vai se transformando. E da mesma forma nós espíritos seguimos o mesmo caminho. Hoje nós espíritos encarnados precisamos deste corpo físico, dessa matéria, para interagir nesse meio ambiente onde nós estamos, para aprender, para crescer, para evoluir. Mas, em determinado momento, nós vamos nos transformar ao ponto de não precisarmos mais desta matéria física. Não vamos mais precisar dessa experiência física neste meio ambiente físico. E aí, nesse momento, nós entraremos num outro patamar como espíritos, continuaremos o nosso crescimento, a nossa evolução, mas já não mais com essa forma física, com esse aspecto físico e com essa densidade que nós temos hoje. Nos transformaremos. Essa transformação acontece para tudo e para todos, para a matéria, para nós, e é essencial para o desenvolvimento e para o crescimento. E dentro do universo que não para de crescer, ele também vai se reciclando e se renovando. O nosso Sol, por exemplo, ele tem uma data limite. Ele vai brilhar, ele vai continuar aquecendo o nosso planeta por alguns bilhões de anos ainda, mas ele vai consumir a sua reserva de energia, ele vai se transformar numa supernova e ele vai vir a implodir como todos os outros, daqui bilhões de anos. Quando isso acontecer, o nosso sistema solar também vai ser desfeito, vai voltar a ser matéria, matéria-prima para a formação de novos mundos. E nesse meio tempo, provavelmente todos nós já estaremos trabalhando, como Cristo trabalhou na construção desse sistema solar, trabalhando na construção de outros novos sistemas solares, utilizando a própria matéria que nos foi útil no nosso início, nesse nosso começo. E assim tudo vai se transformando. A gente vê na nossa natureza, no nosso entorno, esse processo acontecendo continuamente, onde tudo se transforma, A árvore absorve os nutrientes do solo, produz, cresce, gera energia. Depois de um tempo ela falece, voltando os nutrientes para o próprio solo, Quando você vê uma árvore florida, cheia de folhas, bonita, ela está absorvendo todos os nutrientes do solo, utilizando para o seu desenvolvimento, e depois, quando essas folhas caem, essas flores caem,
a decomposição da mesma matéria vira nutriente para a própria árvore e assim tudo vai se reciclando, tudo vai sendo reaproveitado, né? E a matéria do universo não seria diferente, os planetas não seriam diferentes, os sistemas solares não seriam diferentes, tudo vai sendo reciclado dentro do seu momento. Aí Kardec pergunta: sabemos a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E os espíritos respondem: nada te posso dizer, porque somente o Criador sabe, e bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos desta formação. Ou seja, quanto tempo dura, por quê? São perguntas que só o Criador poderia saber. Mas, na verdade, quando os espíritos dizem isso, eles deixam muito claro que nossa capacidade de absorção de informação, por enquanto, é limitada pelo nosso próprio conhecimento. Então, as informações vão sendo distribuídas à medida que nós vamos tendo condições de absorvê-las e descobrindo por nós mesmos. As informações, os ensinamentos, eles não vêm de graça, de mão beijada, não caem no nosso colo sem o nosso esforço. Então, para que a gente possa descobrir, entender, aprender, a gente precisa ir buscar, a gente precisa ir pesquisar, investigar, descobrir, fazer força por nós mesmos. É assim que nós vamos aprendendo. Então, todas as informações que os espíritos nos passam, elas são apenas para nos dar um norte, uma direção para qual caminho a gente deve seguir. Mas a partir desse momento, cabe a nós irmos buscar as respostas, irmos buscar o conhecimento e entendimento. Aí depois nós entramos na formação dos seres vivos. Aí a pergunta: quando a Terra começou a ser povoada, né? Essa é uma grande pergunta da ciência, né? E a resposta vem dos espíritos. No começo tudo era um caos, os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar e então apareceram os seres vivos, apropriados do estado do globo. Ou seja, as coisas se formaram e a vida surgiu no momento em que o planeta realmente estava apto para recebê-las, né? A vida surge quando as coisas estão prontas. Então, esse cenário que levou 4 bilhões e meio de anos produziu a vida, como nós a conhecemos, para nós aqui encarnados, seres vivos, né, homens, aproximadamente 200 milhões de anos atrás. Então, levou 4 bilhões e 300 milhões de anos para que esse cenário pudéssemos estar interagindo e tornar receptível para nós. Aí vem uma outra pergunta muito interessante: e de onde vieram os seres vivos para a Terra? De onde vieram esses espíritos que habitam a Terra? De onde nós viemos? E a resposta vem: a Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniam-se desde o instante em que cessou a força da dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permanecem em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o propício momento da eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reúnem e se multiplicam. O que ele diz aqui, né? Que tudo já estava. O elemento base para a vida se forma junto com o planeta. E nós estávamos aqui como que dormentes, até o momento em que realmente o ambiente era propício. Então, quando a criação foi feita desde seu início, a vida também é criada junto. Agora, quando naquele ambiente atingir um determinado grau de evolução, de crescimento, a vida vai surgir. É como se tudo estivesse ali, pronto, dentro desse fluido cósmico universal. E na hora que o ambiente estivesse pronto, nós simplesmente pegássemos esses elementos e o acrescentássemos ao cenário. Por exemplo, quando você vai montar um trabalho no seu computador, você entra pela internet e busca informações, elas estão todas lá. Você seleciona aquilo que realmente você precisa, puxa para o seu trabalho e imprime na sua impressora, e aí você tem aquilo dentro do seu ambiente, né?
A criação foi mais ou menos assim. Então a vida ela está lá, já pronta. A partir do momento que o planeta atinge um determinado grau, ela simplesmente se faz, porque quem coordena esse processo, os espíritos superiores, simplesmente buscam as ferramentas que já estão lá. E assim funciona para tudo, inclusive para tudo que afeta a nossa existência hoje. Por exemplo, hoje, como sociedade, nós estamos numa direção e de repente, para que a gente mude o foco da nossa direção, é necessário um vírus surja. O vírus não é uma vida, não foi criado por Deus, só Deus cria a vida. Tudo que é ser vivo é criado por Deus. E onde estava? Estava ali, pronto para ser usado se houvesse a necessidade. A necessidade surgiu, a vida vem, o vírus vem. Agora, surgiu para quê? Para que a gente mudasse alguma coisa, né? Para que a gente tomasse um outro rumo. Como todas as coisas servem para ensinamento e aprendizado da humanidade, a gente vai desenvolvendo, crescendo, aprendendo com a superação do problema. Mais adiante, daqui a um século, talvez a gente estude nos livros de história, né? Os anos 20 do século 21 foram difíceis, mas a humanidade mudou depois daquilo. E a gente não sabe para onde a gente vai, mas que mudança está acontecendo, está. E talvez daqui 100, 200 anos, a gente nos nossos livros de história veja esse momento e fale, alguma coisa aconteceu lá atrás por conta disso, desse evento. E aí, né? Por que surgiu? Porque era necessário. E assim foi necessário tantas coisas. A gente não sobreviveu à peste negra, não sobrevivemos a tantas coisas do nosso passado, e hoje a gente estuda e fala, a humanidade melhorou, claro que melhorou, e vai continuar melhorando continuamente, porque assim nós vamos progredindo, aprendendo com tudo isso que acontece e nos desenvolvendo. Na sequência nós vamos entrar na parte do povoamento da terra, e aí vocês vão ficar para o próximo domingo com essa explanação, entendendo mais como surgiu o povo propriamente dito, as civilizações e as raças. Então, espero que eu possa ter podido compartilhar com vocês um pouco mais sobre esses ensinamentos, e nós vamos aproveitar, fechar os nossos olhos, agradecendo nosso Mestre Jesus, nossos mentores, por mais uma vez estarmos estudando, aprendendo, que tenhamos um ótimo domingo de Páscoa, que possamos estar juntos com as nossas famílias, recebendo as bênçãos dos nossos amigos espíritos superiores, e que possamos assim, felizes, galgando nossos crescimentos, seguirmos o caminho de regeneração das nossas mentes, nos livrando assim de todo tipo de expiação e provas. Que assim seja.